Tudo sobre o esporte brasileiro. Agora, no Arena Brasil. Mardoni Volcalço disse que não quer likes, quer um pix. Calma. Peraí. Já meteu essa. O texto dele já foi esse, né? Bom, mas vamos falar, Pamela Maranhão, a respeito do jogo de hoje. Altos e River, Campeonato Piauiense de Futebol, Pamela? É isso mesmo, jogo isolado nesse meio da semana, né? Jogo aí que estava em atraso, acontece hoje às 20 horas lá no estádio Lindolfo Monteiro e jogo importante para os dois lados, né? Porque são duas equipes que têm a mesma pontuação ali dentro da tabela de classificação, 11 pontos cada, e o cenário não está tão bom dos dois lados, né? O River, que vem aí de 3 derrotas dentro do Campeonato Piauiense, e o Altos, que vem de um tropeço fora de casa pela Copa do Nordeste, né? Então todo mundo está precisando reencontrar aí o caminho das vitórias. Fazer as pazes com a vitória, como diriam os antigos. Exatamente. Né? Na hora de fazer as pazes com a vitória, vamos lá. O problema é que só um pode vencer, né? Essa aqui é a questão. Se der empate também não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém, ainda tem essa, empate não é bom né? para ninguém. Ninguém quer se abraçar com o empate. Agora, Pamela, você acompanhou o trabalho feito pelo River Atlético Clube? Exatamente, né? Tem novidade por lá, inclusive, para esse jogo. 2 atletas que desembarcaram no Poleiro do Galo ontem e já estão regularizados e vão aí para a partida, né, junto com o treinador Wallace Lemos. Vamos acompanhar. Se reerguer e voltar ao caminho das vitórias são frases de ordem aqui no Poleiro do Galo. Após um começo de campeonato piauiense marcado por vitórias, o time vive uma sequência de 3 derrotas. Resultados que ecoam internamente. Os únicos responsáveis, né, para que possa mudar essa situação somos nós mesmos, né? A gente às vezes está deixando de ganhar o jogo, né? Porque quando você pega algumas adversidades onde as equipes adversárias, né, procuram e te fazem sentir o peso do jogo e aí sim conseguem fazer o gol, né? Mas o que eu venho frisando para o meu grupo, para os meus atletas, né? E o que eu falo para eles, é lógico que para vocês eu não passo da forma que passo para eles, né? É que o pessoal não está fazendo força para poder fazer gol na gente. E o jogo contra o Jacaré terá novidades, pois 2 nomes desembarcaram na equipe na terça-feira e já estão regularizados. O zagueiro Ciro Sena, que estava no Maracanã do Ceará e jogou até o último final de semana, e pode até pintar como titular no setor defensivo. Minha vinda para cá foi tudo muito rápido, mas é desse jeito. Acho que agora é a hora da superação, né? E se eu for o professor optar por mim, procurar dar o nosso melhor dentro do campo. O outro nome é o meio-atacante Andrei Falinski, jogador que disputou a Série B do Brasileiro com o Brusque em 2021 e chegou mostrando, acima de tudo, vontade. O que mais me fez vir para cá foi o desafio que eu levo assim a minha carreira, né? E pretendo chegar aqui para somar, para poder ajudar a equipe do River, meus companheiros. Sei que a gente vem de 4 jogos de resultados ruins, mas amanhã tem um jogo muito importante para a sequência do nosso campeonato. O Altos vem de derrota pela Copa do Nordeste e também de uma maratona de jogos. A partida de hoje será a 12ª em 5 semanas. Cenário que pesa aos olhos do técnico Carlos Rabelo. Só que eu preciso de tempo para treinar, porque até agora eu não treinei uma vez sequer, né? Fiz alguns improvisos, algumas orientações que nós fizemos, mas treinar durante uma semana a gente não teve esse tempo. Eu analiso bem, é uma equipe competitiva, um grupo muito bom, excelentes jogadores, excelente caráter, jogadores que realmente querem buscar, sabem o seu objetivo, um grupo unido, quer dizer, só vi coisas boas, né? Agora a gente tem que implantar a nossa filosofia. Havendo tempo, a gente tenta colocar isso. Não havendo tempo, a gente vai tentando implantar da forma que tem que ser. A equipe também sofre com baixas, em especial na lateral esquerda, que sem Dieyson terá Júlio Ferrari improvisado na posição. Eu já joguei em alguns clubes já pela esquerda, né? Para mim não tem problema nenhum, eu até gosto, não tem problema nenhum. Fui perguntado, né, se eu jogaria, eu já falei que eu já joguei em outros clubes, então para mim é tranquilo. Nesse reencontro na temporada, a única certeza é que os dois lados precisam voltar a vencer. E não é tarefa fácil, Altos vencer o River. E River vencer o Altos também, não é? Jogo sempre muito duro. Aliás,
números mostram a rivalidade entre os dois clubes. E até um equilíbrio, né? Muito e um grande. equilíbrio, exatamente. Olha aí, Pamela, como é que estão esses números aí? Temos aí 23 jogos, a gente está colocando aqui desde 2016 com jogos do Campeonato Piauiense, teve 2 confrontos pela Série D, né, que aconteceu em 2016. Então, somando tudo, 23 jogos, 9 vitórias do Altos, 7 vitórias do River, 7 empates, 49 gols marcados ao total, 27 gols do Altos, 22 gols do River. Confronto mais recente, a gente lembra pelo Campeonato Piauiense, a equipe do River venceu o Altos por 2-0, né, no jogo que era equivalente ao, vamos dizer, o primeiro turno aí dentro do Campeonato Estadual. Lá no comecinho ainda da temporada, né? O cenário mudou um pouquinho, o River está num momento não tão bom, a equipe do Altos teve algumas alterações, inclusive, né, o Júlio Ferrari, aí, que o professor Carlos Rabelo cravou dentro da formação titular, né? Eu acabei até observando depois, estava comentando nos bastidores. Assistindo o treino, né, eu tive a impressão que não é o Ferrari que vai jogar. Quem vai jogar é o Alexandre, que é volante, que é um outro atleta que consegue fazer a função. Mas ele cravou, né, na entrevista, não, quem joga é o Ferrari e tudo. Vamos saber se ele mentiu pra gente. Contra-informação. Ou se eu assisti o treino de Costa. A gente só vai saber quando for 20 horas e sair a escalação. A informação na guerra é uma arma. Exatamente. Então, a contra-informação, para não chamar de mentira, é né? Contra-informação. Exatamente. Uma informação que Às não é vezes boa ele informação. fez de forma proposital. É verdade. Sabendo que o Wallace Lemos está acompanhando tudo, aí vai dizer, não, vai jogar lá o destro no lado esquerdo, e na hora vem um volante que é canhoto. Porque eles sabem que uma coisa é a obrigação desses treinadores, acompanhar o trabalho de Pamela Maranhão para ficar bem informado. Então ele sabe, vai ver Pamela e vai ver lá que o Ferrari vai ser o jogador, só que não vai ser ele, vai ser outro. Pois é, vamos descobrir. Inclusive ele falou que não tem tempo para treinar, eu acho que ele tem, mas ele disse que não tem, que é para poder dar uma relaxada no River. Ele tá, sim. Na verdade, luta... ele pegou uma fase complicada, né? A gente lembra que esse é o segundo jogo oficial dele no comando do Altos. Realmente não está tendo muito tempo para treinar e até por isso eu acho que ele está tendo essa dificuldade de conhecer mais as características dos atletas e tomar essa decisão de quem vai para onde. Porque, por exemplo, o Altos está com dificuldade também no setor de meio campo. Tem algumas baixas. Ele pega o Alexandre, que é um volante, que vinha jogando, que é a opção junto com o Marconi e o Tibiri, e bota para a lateral esquerda, quando ele for querer refrigerar o time ali no meio de campo no decorrer do jogo, ele vai olhar para o banco e vai sentir a ausência de alguém. Então, assim, né, umas dificuldades que existem, já que o Ferrari vinha fazendo essa função na lateral esquerda desde a baixa do Dierson e até que estava bem dentro da função. Mas, enfim, não sou eu que escalo, né? Então, ele é que decide, ele está conhecendo o elenco ainda, então a gente tem que dar um desconto, um voto de confiança aí e ver o que ele vai conseguir fazer para esse jogo diante da equipe do River, porque os dois times estão com dificuldade, porque o intervalo de uma partida para outra foi muito curto. O River jogou fora de casa contra o Coriçaba, perdeu por 2-1, e o Altos vem de uma viagem, né? Tinha jogado lá em Ceará Mirim contra a equipe do Globo e também perdeu pela Copa do Nordeste por 1-0. Então, pouco tempo, né, para poder escalar esses dois times e fazer as definições. E lá no River eu acho que também tem mudança, né? O Ciro Sena, que acabou de chegar, pode ser que esteja entre os titulares, porque o zagueiro Nilo, que é titular, tá lesionado. Então deve ter alterações, mudanças aí na formação titular dos dois lados. Novidades lado a lado. Vamos ver como é que está a classificação para esse confronto de hoje à noite. A classificação estará assim, Pamela. Temos o Fluminense, né, que está despreocupado. Quem quiser olhar para ele, que compre um binóculo. Temos 4 de julho com 16 pontos, vice-líder aí da competição. Aqui, do jogo que interessa hoje, terceiro colocado é a equipe do Altos com 11 pontos. River vem com a mesma pontuação, a diferença no saldo de gols. A equipe do Parnaíba, mesma situação, 11 pontos, está na quinta colocação, diferença no saldo de gols. Sexta colocação tem o Coriçaba, que com a vitória diante o River conseguiu dar uma descolada, uma respirada ali daquele Z2 da competição com 8 pontos agora. Oeirense, sétima colocação dentro da zona de rebaixamento com 5 pontos. E o Flamengo, que vive aí essa situação difícil, delicadíssima aí dentro da competição, com apenas 1 ponto somado aí até agora, né? Então, a situação do Flamengo é que realmente é a que mais preocupa, mas temos aí, essa é a classificação, essa zona do meio aqui que está bem interessante. Exatamente. Essa zona do meio está. Inclusive, eu acho até que o Parnaíba pode subir de classificação se tiver uma goleada aí de Altos ou River aí, sabe? Saldo de gols, né? Vamos ver, assim quem sabe. Tomara, né, para movimentar. Falei besteira e a Pamela foi educada. Vamos então trazer informações sobre a Libertadores da América agora, Pamela. Vamos lá, teve jogo acontecendo ontem, né? Fluminense vencendo fora de casa, pré-Libertadores, né, na verdade. Contra o Milionários. Exatamente, jogão, inclusive, né? Teve goleiro sendo destaque, Fábio, chamando a atenção, defendendo pênalti. Não serviu para o Cruzeiro na segunda divisão, mas é útil ao Fluminense na Libertadores. É isso que importa. É isso que importa, vamos ver.
Pela Liga dos Campeões da Europa, Chelsea e Lille, no Stamford Bridge, em Londres. Gostou? Pois é, meu amigo. E teve gol do Havertz de novo. O homem é decisivo. 1-0 para o Chelsea. E o norte-americano Pulisic também deixou o dele. 2-0 para o Chelsea diante do Lille, placar final. E pela Libertadores da América, a estreia de um brasileiro, Fluminense, contra o Milionários da Colômbia. Eduardo Souza fez o primeiro para os donos da casa. Mas o Fluminense conseguiu a remontada, amigo, com David Braz e Germancano no apagar das luzes. E olha que o goleiro Fábio ainda pegou um pênalti. O Ronaldo Fenômeno vendo essa defesa. Placar final, Fluminense 2, Milionários 1. Em homenagem ao Ronaldo Fenômeno, que dispensou o Fábio. Tá aí a defesa feita pelo goleiro. Ai, que defesa, viu? E aí a equipe do Fluminense que traz uma pequena vantagem, né, pro jogo de volta que acontece no São Januário. Vamos ver se vai conseguir se classificar e chegar até as próximas fases da Libertadores. Mas foi um grande jogo, né? Você fica dizendo nos corredores aí que eu sou velho, mas eu sou da idade do Fábio. Eu não digo isso. Não? Eu quero que ele prove. Alguém disse. Então, Marlon. Não. Você que falou. Isso aí é desinformação, isso é fake news, gente. É contra-informação. Não Boa. pode. Vamos então trazer informações agora, Pâmela. Agora sim, informações de verdade a respeito deste jogo que acontece amanhã. Exato. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Em Teresina. Primeiro jogo da Copa do Brasil, a competição também que a galera gosta, né? Grandes clubes. E que dá dinheiro, né? Dá bastante dinheiro para os cofres, movimenta. E dos piauienses, quem entra em campo primeiro é a equipe do Fluminense amanhã, 3h30 da tarde, naquele sol maroto que já faz parte da estratégia, entendeu? Para poder ganhar o adversário. Joga às 3h30 da tarde no estádio Albertão. Vai ser o primeiro jogo no Albertão na temporada 2022. Sem torcida, né? Infelizmente, mas o torcedor vai ter outras formas de acompanhar a partida entre Fluminense e Oeste, aquele jogo que tem a equipe do Oeste que é atualmente vice-líder dentro do campeonato A2, campeonato paulista A2, vem fazendo uma excelente campanha, né? Uma competição de nível muito diferente, muito forte, né? O campeonato paulista Série A2. É um campeonato paulista de segunda divisão, mas eles não chamam assim. A2. É A2. E o nível realmente, como você disse, o nível é bem diferente, bem tem equipes realmente de nível muito bom. E o Oeste é vice-líder, né, dentro da competição. Tem 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e somente uma derrota até então. A equipe do Fluminense, né, dentro do campeonato piauiense, vem muito bem. Né? Nem perdeu esse ano. Não perdeu esse ano, não tem sentido tanta dificuldade, né, nos jogos dentro do Campeonato Piauiense em 90% das vezes, mas é um jogo que o cenário eu acho que é completamente distinto. Né? Vai entrar em um jogo em que não tem aquele favoritismo como existe a nível estadual, né, atualmente, depois desse início de competição que eles fizeram, que estão sobrando, né, dentro do campeonato. É um jogo em que existe a obrigatoriedade de vencer, porque é jogo único, e o empate é do visitante, então vai ter que propor jogo, vai ter que fazer força para fazer gol, vai ter que se expor, vai ter que ser agressivo, algo que normalmente o Fluminense não precisa fazer dentro do campeonato piauiense, porque tem uma certa facilidade de conseguir fazer os gols nos adversários, principalmente por conta da diferença de nível técnico e o preparo físico. Marcou 5 gols contra o Parnaíba, 5 gols contra o River, 4 gols contra o Flamengo nos 3 últimos jogos. E o que tem de característica nesses 3 jogos? Foram gols que foram feitos quase todos na segunda etapa. Por exemplo, o jogo contra o River foram 4 gols no segundo tempo. O jogo contra o Flamengo foram 4 gols no segundo tempo. Não, 3. Foi, exato. O jogo contra o Parnaíba, 3 gols no segundo tempo. Então, assim, a diferença física, até porque a equipe do Fluminense fez uma pré-temporada completa, muito bem feita, né, longa, como deve ser feito no futebol, faz diferença dentro do campeonato piauiense, em que muitos dos times não se prepararam tão bem. Aí, o segundo tempo, eles conseguem imprimir essa superioridade. Eu acho que dentro do jogo pela Copa do Brasil contra o Oeste, isso não vai acontecer, né? Vai ser um jogo mais equilibrado, mais parelho nesse sentido. Então, é por isso que eu digo que realmente vão ter que fazer força para fazer os gols, vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que vai ser um excelente jogo, inclusive, pela campanha que as duas equipes vêm fazendo nas respectivas competições estaduais. Mas eu acho que a equipe do Fluminense tem todas as condições de conseguir avançar dentro da competição, até porque a gente quer acompanhar o Piauí no mais longe possível. É verdade. O Oeste enfrenta o Fluminense, vem aqui. Só rapidinho, Pamela. O regulamento. O Fluminense pode passar se ganhar. Só a vitória interessa. Se empatar. Não, se empatar é do Oeste. O Oeste passa. Isso. Tá, e é jogo único, né? Não é ida e volta, é jogo único. Importante, então, jogo único. O Oeste joga pelo empate. Se o Fluminense empatar, está fora da Copa do Brasil.
Mas como diz a Neila, ele não vai empatar, vai ganhar, Neila. vai vencer. Inclusive, dentro da equipe do Fluminense, tem jogadores muito acostumados a fazer jogos nesse nível, inclusive quando o assunto é Copa do Brasil, né? Conhecem a competição, já foram protagonistas, como é o caso, por exemplo, do volante Pio, que já foi algoz do Flamengo em 2016, na época vestindo a camisa do Fortaleza, e essa experiência acaba fazendo um pouco de diferença assim dentro de campo. Vamos ver. A gente sabe que todo jogo, né, dessa competição tem um sabor diferente, né? Tem aquela ansiedade que bate, principalmente aqui pela equipe do Fluminense, que é a primeira vez que está participando. E o pensamento aqui de todos do grupo, da direção, da comissão técnica, até dos próprios torcedores, é o mais longe possível, né? Mas para a gente ir o mais longe possível, precisamos passar da primeira fase, que é a equipe do Oeste, né? E eu tenho experiência nessa competição, é uma competição muito difícil. Já passei, né, algumas fases e também fiquei para trás também em algumas oportunidades, mas assim, o foco total na quinta-feira e é uma experiência grandiosa, né? Jogar a Copa do Brasil, competição eliminatória de primeira e segunda fase. É um jogo só, né? Sabemos que nós não podemos obviar. O único resultado que nos interessa é a vitória, sabendo que o adversário tem duas possibilidades, né? Ou empate ou a vitória para eles dar a classificação para eles, mas o nosso pensamento aqui, o foco é em busca da vitória e a classificação. Pamela, Pio, melhor jogador do Fluminense hoje? Ah, não, eu não vou ser injusta. Não vou ser injusta com os outros. Você tem um Mário Sérgio com 12 gols na competição. É verdade. Não, eu falei besteira mesmo. Tem vários. Não, o time tem muitos bons jogadores. É porque hoje é aniversário, eu não li nada. Só... Tá aí. Então, Pio, mas jogador de chute de longa distância com ele. Pio, capitão da equipe. É um dos caras que é experiente, que com certeza vai fazer diferença dentro de campo no jogo pela Copa do Brasil. Outro nome que também está acostumado a ser protagonista é o Meia Janeudo, que recentemente, trabalhando inclusive com o Marcelo Vilar no Ferroviário em 2018, também conseguiu fazer história aí dentro da Copa do Brasil e tem boas lembranças da competição. Vamos ver. Foi um ano inesquecível em minha vida, né, onde eu só tenho a agradecer a Deus. E quando vim pra cá, eu falei até pro Vilar, vamos repetir aquele feito novamente, só que agora do lado do Fluminense, né? Quem sabe, estamos trabalhando para isso, a gente espera que o Janeudo possa estar bem em campo, que o Fluminense possa estar bem em campo, meus companheiros possam estar me ajudando, eu ajudando meus companheiros, a gente conseguindo a nossa classificação e quem sabe, se Deus quiser, com gol também, como foi histórico assim também no Ferroviário, fazendo gol contra o Vila Nova em casa e fora. Aqui não tem que ser diferente, vamos trabalhar para que possa sair um gol, Deus permitir que venha a classificação com toda humildade e respeito à equipe do Oeste. Tá aí, Janeudo, grande jogador, meia, né? Exatamente. Mas também faz uma lateral ali? Não. Também não. Eu nunca vi, né? Pode ser que faz, mas não vi. Janeudo e Pio, sorte para vocês, sorte para o Fluminense, porque exatamente. Fluminense é Piauí. Exatamente, é Piauí dentro da Copa do Brasil e a gente espera que eles consigam avançar. São atletas, a gente destacou esses dois nomes porque tem uma história recente dentro da competição, mas dentro da equipe do Fluminense tem muitos jogadores experientes que vão saber usar isso dentro de campo a seu favor para conseguir o resultado. Eduardo, Mário Sérgio, essa turma toda maravilhosa, fazendo uma grande campanha o Fluminense. Pamela, obrigado, hein? De nada. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Brasil e tal. Arena Brasil. Arena Brasil, vamos lá. Não tem a vinheta, Arena Brasil. Para sair da Pamela. Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil.